Tem dias que eu acordo com uma sensação estranha no peito, como se tudo que estou fazendo, tudo que estou buscando, não fosse realmente meu. Já sentiu isso também? Você olha para sua vida e percebe que está correndo, sempre correndo, mas não sabe mais se está indo em direção a algo ou apenas fugindo de alguma coisa. Quantas vezes você se pegou dizendo: quando eu conseguir aquele emprego, aí sim eu vou respirar. Quando eu tiver mais dinheiro, mais tempo, mais paz, então vou me sentir completo. Mas esse mais parece nunca chegar. E quando chega, ele já não basta. Já parou para pensar que talvez o problema não seja a falta de mais, mas o buraco que a busca por mais está cavando dentro de você? Por que será que quanto mais acumulamos, mais vazios nos sentimos? Por que a liberdade parece estar sempre no próximo passo, no próximo mês, no próximo sonho, e nunca aqui? Hoje eu quero te convidar a refletir comigo sobre algo que quase ninguém nos ensina: a diferença entre desejar mais e ser livre. E aviso, essa não é uma conversa sobre abrir mão dos sonhos. É sobre parar de se sacrificar por um ideal de felicidade que talvez nem seja seu. É sobre silenciar o barulho do mundo, para ouvir, talvez pela primeira vez, quem você é quando para de correr. Então, se você também está cansado de perseguir promessas que te deixam mais exausto do que feliz, se você quer entender o que Erich Fromm chamava de liberdade interior, aquela que não depende de conquistas externas, então fique aqui comigo até o fim. A gente vai falar de você, do seu vazio, da sua busca e talvez da sua cura. É estranho como desde pequenos nos ensinaram a correr. Você precisa ser o melhor da sala. Você precisa fazer uma faculdade. Você precisa conseguir um emprego bom. Você precisa ser alguém na vida. Mas ninguém disse que, mesmo depois de tudo isso, você poderia continuar se sentindo um completo estranho dentro da sua própria história. A verdade é que a sociedade moderna foi construída sobre uma ideia: quanto mais você tem, mais valor você tem. Só que Erich Fromm, um dos pensadores mais lúcidos do século passado, nos alertou sobre algo que poucos ouviram de verdade. O homem moderno pensa que perde algo: tempo, energia, status, se não está sempre fazendo algo. Mas, na verdade, é justamente nesse movimento constante que ele perde a si mesmo. Fromm chamava isso de modo ter, uma forma de viver baseada na acumulação. Acumular objetos, seguidores, experiências, diplomas, status e até pessoas. Mas o que acontece quando a vida se torna apenas isso? Uma corrida silenciosa para provar seu valor? Você já parou para se perguntar: quem sou eu quando não estou tentando conquistar algo? Existe alguém aí dentro que não precisa provar nada para ninguém? A ilusão da liberdade. Quando mais é sempre menos. Existe uma ideia muito vendida por aí: se você conquistar tudo o que deseja, será finalmente livre. Mas o que significa ser livre? Será que liberdade é ter escolhas infinitas, fazer o que quiser quando quiser? Erich Fromm faria uma pausa aqui. Ele diria: cuidado, a liberdade que o mundo moderno promove não é liberdade de fato. Ela é apenas uma versão disfarçada de aprisionamento. O aprisionamento pelo consumo, pela comparação, pelo ego inflado e pela constante ansiedade de estar atrasado em relação a alguém. A gente chama isso de liberdade, mas vive preso a metas que não escolhemos, padrões que não questionamos e promessas que nunca se cumprem. Fromm nos alertava sobre isso quando falava da liberdade negativa, aquela que liberta você de obrigações externas, mas não te ensina para o que você está se libertando. Ou seja, você pode sair da casa dos seus pais, conquistar sua independência financeira, morar sozinho, ser dono do próprio tempo e mesmo assim continuar com um buraco no peito, porque liberdade sem direção, sem propósito, é apenas solidão travestida de autonomia. E o mais irônico: muitas vezes, quanto mais livre você se sente, mais vulnerável você está, porque o mundo não te prepara para lidar com o silêncio que surge quando o barulho da correria cessa. Você já se sentiu culpado por não estar produzindo nada em um sábado à tarde? Já se pegou abrindo o celular sem nem saber o que estava procurando? Já sentiu um incômodo em apenas existir
Sem fazer, sem planejar, sem conquistar? Isso é sintoma da ilusão que Fromm denunciava. A crença de que liberdade é estar sempre em movimento, quando, na verdade, essa pode ser a pior forma de escravidão, a de si mesmo. Fromm dizia que o ser humano pode viver de duas formas, no modo ter ou no modo ser. O modo ter é aquele em que você vive para acumular. Você diz, eu tenho um diploma, eu tenho um relacionamento, eu tenho sucesso. E toda a sua identidade passa a depender daquilo que possui e que pode ser tirado de você a qualquer momento. Já o modo ser é mais sutil, mais difícil e, por isso, mais transformador. No modo ser, você vive a partir de quem você é e não do que você tem. Sua alegria não vem do número de curtidas, mas da conexão que você sente com a vida. Sua autoestima não vem do cargo que ocupa, mas do sentido que encontra no que faz. Sua paz não vem do controle das situações, mas da confiança em si mesmo. O problema é que ninguém nos ensina a viver no modo ser. Desde cedo, aprendemos a nos comparar, a competir, a mostrar o quanto somos valiosos com base em resultados. E quando algo escapa do nosso controle, e sempre escapa, nos sentimos vazios, perdidos, descartáveis. A pessoa do modo ter se agarra ao que possui. A pessoa do modo ser se entrega ao fluxo da vida. Erich Fromm. Mas como fazer essa transição? Como sair do modo ter quando é isso que o mundo espera de nós? Como parar de perseguir mais e começar a existir com verdade? É isso que vamos explorar agora. Você já parou para pensar que talvez não esteja buscando mais? Porque deseja mais? Mas sim porque tem medo de parar? Muitas pessoas confundem ambição com fuga. Elas dizem que estão em busca de crescimento, mas no fundo estão apenas tentando escapar de um vazio que não querem encarar. É por isso que o silêncio incomoda. É por isso que momentos de pausa parecem perda de tempo. É por isso que ficar sozinho consigo mesmo às vezes assusta tanto. Porque o que a gente chama de busca por liberdade muitas vezes esconde um desejo de anestesia. Queremos ocupar a mente, o tempo, o espaço, com qualquer coisa, desde que isso nos mantenha longe de nós mesmos. Mas adivinha? A liberdade real só começa quando você para de fugir. Quando você se senta com sua dor, com o seu medo, com sua ansiedade e os encara de frente. Você já teve coragem de parar completamente, de não planejar o próximo passo, de não pensar na próxima meta, de apenas existir? E o que encontrou nesse silêncio? Se você sentiu desconforto, você não está sozinho. É aí que quase todo mundo desiste, mas é também aí que tudo começa. Erich Fromm fez uma das perguntas mais corajosas do século passado. Liberdade para quê? A sociedade moderna grita: seja livre, seja você mesmo. Faça o que quiser. Mas o que ninguém explica é que essa liberdade oferecida pelo mundo é, muitas vezes, uma armadilha disfarçada de escolha. Você é livre para comprar, mas será que é livre do impulso de consumir? Você é livre para escolher, mas será que é livre do medo de errar? Você é livre para viver como quiser, mas será que é livre da necessidade de aprovação? Fromm dizia que a verdadeira liberdade não está em ter opções, mas em ter consciência. Consciência do que se deseja, consciência de quem se é, consciência das vozes que comandam seu comportamento e de quais delas vêm de você, de verdade. A liberdade não é algo que se recebe, é algo que se conquista internamente. Erich Fromm. E aqui mora o dilema moderno. Muita gente quer se libertar de obrigações externas, mas não sabe o que fazer com essa liberdade quando ela chega, porque quando você se liberta do controle alheio, você é confrontado com algo muito mais desafiador: a responsabilidade por si mesmo. Pouca gente fala sobre isso, mas ser verdadeiramente livre pode ser assustador. Porque liberdade não é fazer o que quiser. É saber o que é certo, mesmo quando ninguém está te olhando. É viver com consciência, mesmo quando seria mais fácil se anestesiar. É ser inteiro, mesmo quando o mundo te empurra para ser apenas uma parte. Fromm acreditava que a liberdade real está profundamente conectada com a autenticidade. Ou seja, ser livre é não se vender, é não se trair, é não viver uma vida de aparências só para satisfazer expectativas externas,
Mas viver com autenticidade requer coragem. Coragem para decepcionar. Coragem para ficar só. Coragem para dizer não a um mundo que lucra com o seu medo de ser você mesmo. E essa coragem, segundo Fromm, nasce de uma escolha profunda. A escolha de viver a partir do seu ser, e não mais do seu ter. Quem você seria se ninguém te dissesse o que é certo? Quem você seria se não estivesse tentando impressionar ninguém? Fromm chamava isso de voltar à essência. E esse retorno ao ser exige que a gente retire camada por camada daquilo que não somos. A camada do ego, a camada da comparação, a camada da expectativa dos outros, a camada das falsas promessas do mais. E quando essas camadas caem, o que sobra? Sobra silêncio, sobra presença, sobra um ser humano, cheio de imperfeições, mas pela primeira vez, inteiro. É aqui que começa a verdadeira liberdade. Não uma liberdade que grita, que posta, que exibe, mas uma liberdade que se sente no peito, que mora na pele, que sorri em paz, mesmo quando tudo parece caótico lá fora. Você já sentiu isso alguma vez? Mesmo que por poucos segundos, aquela paz que não depende de nada. Esse é o lugar para onde estamos indo juntos nesta jornada. No início, o silêncio assusta. Ele parece vazio, sem sentido, solitário. Mas com o tempo, se você tiver coragem de ficar um pouco mais, ele se transforma. O silêncio vira um espaço sagrado, um lugar onde você não precisa provar nada. Não precisa correr, não precisa conquistar, apenas estar. E estar plenamente em si mesmo, com o que sente, com o que é a experiência mais libertadora que um ser humano pode ter. A liberdade começa quando paro de fugir de mim. Erich Fromm. A pergunta agora muda, ela já não é mais: como conquistar mais? Mas sim, o que eu posso soltar agora para finalmente respirar? Erich Fromm escreveu algo que mudou minha forma de entender a liberdade. Amar alguém é dizer: você pode ser quem é, sem que eu precise te controlar. E isso vale também para o amor por si mesmo. A gente se engana achando que vai se sentir livre quando encontrar alguém que nos salve. Mas o amor que liberta não é o que nos tira da dor, é o que nos acompanha nela, sem nos sufocar. É o amor que não te pressiona a ser mais. É o amor que não te exige performance. É o amor que olha para você, exatamente como você é, e permanece. Fromm acreditava que o amor verdadeiro só nasce em pessoas que já são livres por dentro. Pessoas que não amam para preencher um vazio, mas para compartilhar uma presença. E talvez essa seja a pergunta que precisamos fazer agora. Você consegue amar alguém sem querer que ele te preencha? Você consegue se amar, sem precisar ser perfeito antes, porque quando você para de se exigir mais, quando começa a se amar sem metas, sem planos, sem pressa, é aí que o amor encontra espaço para florescer. Fromm também alertava sobre outro tipo de prisão moderna, a produtividade como identidade. Vivemos numa era onde descansar parece um pecado e estar exausto virou um troféu. Você pergunta para alguém como ela está e ela responde: na correria, como sempre. Mas o que aconteceria se você respondesse: estou tranquilo, estou vivendo? Quantas pessoas te olhariam estranho? A sociedade nos ensinou que só temos valor quando estamos produzindo algo visível. Mas Fromm nos lembra que o ser humano é muito mais do que uma máquina de resultados. Você se permitiria existir. Mesmo que não tenha nada para mostrar, você conseguiria se olhar no espelho e sentir orgulho. Mesmo em silêncio, a liberdade começa quando você para de medir sua vida por metas externas e começa a senti-la por dentro. Existe um lugar dentro de você que o mundo nunca tocou, um espaço silencioso, mas pleno, frágil, mas inquebrável, simples, mas infinito. Fromm diria que esse espaço é sua alma livre, a parte de você que não quer mais. Ela só quer ser, ela quer respirar, ela quer amar. Ela quer existir sem ser controlada nem por você mesmo. Mas para acessar esse espaço, é preciso fazer um movimento raro hoje em dia: parar. Parar de buscar o próximo passo. Parar de tentar agradar. Parar de fugir. E quando você para, não para desistir. Você para voltar para casa. Então, se você chegou até aqui,
Talvez algo dentro de você também esteja cansado. Cansado de correr. Cansado de esperar por uma felicidade que nunca chega. Cansado de acreditar que a liberdade está no futuro. A verdade é mais simples e mais bela. A liberdade que Fromm tanto escreveu não é uma conquista, é um retorno. É quando você deixa de perseguir e começa a escolher. Escolher o que te faz bem. Escolher o que te respeita. Escolher o que te devolve para você. Você nunca se sentirá livre se continuar perseguindo mais, porque tudo que é verdadeiro não precisa ser perseguido. Precisa ser acolhido. E talvez a partir de hoje você possa fazer esse pequeno gesto, não buscar mais, mas permitir-se viver com menos e sentir mais, menos ansiedade, mais presença, menos controle, mais confiança, menos perfeição, mais verdade. A liberdade está aí, não no amanhã nem no próximo plano. Ela está nesse exato momento, aqui, com você, agora.